Olá, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Você já sentiu que carrega um mundo de emoções dentro de si? Que a sua sensibilidade e a forma como você vê a vida nem sempre são compreendidas? Se sim, talvez você tenha a predominância do temperamento melancólico. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a aprender a conquistar os seus objetivos. Então, vem comigo para mais essa jornada. E o que é temperamento? O temperamento é uma combinação de características nas quais nascemos. Nós temos 4 temperamentos. Todos nós temos esses 4 temperamentos, que são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E hoje nós vamos falar sobre o temperamento melancólico e a riqueza que existe nesse temperamento. Então, queridos, para você saber sobre o seu temperamento, você precisa fazer um teste. E o temperamento é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Então, os temperamentos, existem traços, características em cada um desses temperamentos, onde nenhum traço ele exclui os outros, porque nós temos os 4. Então, você pode ter características, algumas características de um, outras características de outro e assim por diante. Mas existe um temperamento onde você vai ter muito mais características desse temperamento. Então, é o seu temperamento predominante. E os temperamentos têm tanto qualidades, traços especiais, virtudes, assim como tem as suas debilidades, as suas fraquezas. Por quê? Porque os temperamentos, eles estão na nossa natureza humana. E de onde surgiram os temperamentos? De onde veio essa ideia, essa teoria dos temperamentos? Surgiu, quem criou os temperamentos foi há séculos atrás, foi Hipócrates, que é o pai da medicina. E posteriormente Galeno, que também era médico e filósofo, era escritor, pegou a teoria de Hipócrates, que na verdade Hipócrates, através dos seus pacientes, ele começou a prestar atenção e a fazer uma análise. E ele percebeu sobre a questão dos humores. Então, ele veio com essa teoria de que tem pessoas que têm um humor quente, humor úmido, humor seco, humor frio. Então, Galeno, ele associou aos humores, através da teoria de Hipócrates, com o estudo do universo, que é a cosmogênese. E ele trouxe os 4 elementos, que são o ar, o fogo, a terra e a água. E ainda, como os dois eram médicos, associaram alguns órgãos do corpo humano. Então, são teorias muito extraordinárias e que realmente fazem muito sentido, porque fazem parte da natureza humana. E depois de muitos séculos,
vieram outros teóricos. Então, por exemplo, hoje, numa teoria um pouco mais moderna, William Marston, ele criou a teoria do DISC, o famoso DISC, que faz uma análise do perfil comportamental, onde existe o dominante, o estável, o influente e o analítico. Só que essa análise do perfil comportamental, ela é oriunda dos temperamentos. Então, como eu falei, os temperamentos é uma ferramenta extraordinária de autoconhecimento, porque nós começamos a compreender a nossa personalidade. Então, o temperamento, existem falhas e virtudes que definem o nosso caráter. O caráter, ele pode ser bom ou mal, e que definem a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade é a nossa identidade, que é a identidade através do temperamento e do caráter. Então, quantas pessoas acabam enxergando que tem falhas e não são aceitas, não são aprovadas, e começam a se sentir muito mal e elas mesmas não se aceitam, porque existem essas características, essas falhas, e elas ficam se sentindo culpadas, se sentindo um sentimento de, puxa vida, eu sou péssima, eu não sou merecedora porque eu não consigo mudar isso aqui, eu sou uma pessoa horrível. Então, fica realmente se autodepreciando. Mas, na verdade, são características que fazem parte da sua natureza. Só que também isso não quer dizer que você não vai querer transformar isso, melhorar isso. Você pode se tornar a sua melhor versão. Eu sempre falo isso. Então, uma maneira maravilhosa, através dessa ferramenta, você conhecer a sua personalidade. Você acolher isso no sentido de você, bom, realmente eu tenho essas características, agora eu estou entendendo, porque faz parte do meu temperamento. O meu temperamento predominante é esse. Então, eu agora vou começar a prestar atenção, porque eu quero melhorar isso. Então, você vai começar a se acolher mais, você vai começar a se conhecer mais e automaticamente a reconhecer isso. E se compreendendo e traçando uma nova proposta de mudança na sua vida. Mudança, na verdade, que vai começar realmente em você. Porque para mudar a vida precisa mudar algumas coisas na gente. Então, dos 4 temperamentos, o nosso tema de hoje é você descobrir a riqueza que existe no temperamento melancólico. E o temperamento, ele gera o comportamento e o comportamento se torna um hábito. Também eu quero adentrar agora no temperamento melancólico, que é o assunto desse tema. Existem, como eu falei, virtudes e falhas. E agora eu quero trazer algumas características das virtudes do melancólico. Então, o melancólico tem uma natureza muito rica e sensível. Geralmente, pessoas que são apreciadoras, que são amantes das artes, e existem vários tipos de arte, amante da música, pintura, escultura, teatro, dança, enfim. Geralmente essas pessoas têm, por predominância, o temperamento melancólico. Por quê? Porque são pessoas muito sensíveis. Então, existe essa riqueza, essa natureza rica e sensível. Também, uma das virtudes do melancólico, o melancólico é
um pensador profundo e muito reflexivo, que também isso se dá a essa natureza rica e sensível. Então, o melancólico não é uma pessoa que ela é superficial. Geralmente, pessoas que têm um temperamento melancólico são pessoas que desenvolvem muito a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade é a sensibilidade. Então, são pessoas que têm uma tendência a desenvolver de uma maneira muito profunda essa espiritualidade. Pessoas que conseguem desenvolver uma fé e viver muito focado nesta fé, nesta crença. De sentir a dor do outro, porque essa também é uma das virtudes, de ser muito empático, de conseguir ter uma sensibilidade, uma percepção dos sofrimentos alheios. Então, olha só que virtudes maravilhosas que o melancólico tem. Não é extraordinário? Eu espero que, de repente, você aí que está me ouvindo, né, tá ouvindo essas virtudes, essas características, talvez você esteja se identificando. Talvez você seja do temperamento melancólico. O melancólico também reage fortemente às emoções. Por quê? Isso no sentido bom, positivo, como uma virtude. Porque também existe no sentido da fraqueza. Mas no sentido positivo, é uma pessoa que reage fortemente às emoções porque tem uma sensibilidade profunda. Então, se vê alguém sofrendo, ela vai, como eu falei, sentir a dor do outro. Ela vai expressar os seus sentimentos. Porque o melancólico, ele expressa os sentimentos. Ele expressa aquilo que ele está sentindo. Ele não esconde aquilo que ele está sentindo. O melancólico, também como virtude, é muito criativo, muito talentoso. Agora, eu quero trazer alguns traços em relação às debilidades, em relação às fraquezas. O melancólico, ele tem uma tendência a ser muito triste e depressivo, a ser muito crítico consigo mesmo e muito crítico em relação às pessoas. Também o melancólico, ele idealiza muito. E tudo para ele, a visão dele, a opinião dele é muito formada e muito pautada nos seus próprios ideais. Então, ao mesmo tempo que o melancólico tem como uma natureza muito rica e sensível, se ele vive essa característica dessas debilidades, de ficar muito preso aos seus ideais, isso acaba enrijecendo muito a sua mente, inclusive não se permitindo ser ensinável, porque acredita nesse ideal como uma verdade absoluta e não se abre aos novos aprendizados. E também por conta disso, o melancólico, ele é muito perfeccionista. E eu falei num vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, sobre a diferença entre o perfeccionismo e a excelência. E o perfeccionismo, a pessoa fica muito presa nisso. A pessoa sofre muito por ser perfeccionista, porque nunca está perfeito para ela. Isso faz com que ela não consiga seguir em frente. Isso faz com que ela não consiga deslanchar.
porque desenvolvem muitos sentimentos, medos, inseguranças, sentimentos de incapacidade. Então, o melancólico, ele é muito perfeccionista em relação a tudo. Ele é perfeccionista em relação a ele precisa ser perfeito, e ele é perfeccionista em tudo que ele faz, e ele é perfeccionista em relação à leitura, em relação às pessoas, a leitura que ele faz em relação às pessoas. Por isso, o melancólico, também como debilidade, ele se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar dele, porque ele é perfeccionista. Então, ao invés do melancólico extrair essas virtudes maravilhosas que eu falei, não, ele fica muito preso em certos traços, características das suas debilidades. Por isso que a sua vida, os relacionamentos interpessoais, que é uma consequência desse relacionamento intrapessoal, que é um relacionamento consigo mesmo, já parte desse relacionamento consigo mesmo, porque é muito conflituoso. Então, o melancólico tem muitos conflitos dentro de si, principalmente conflitos sobre a sua identidade. O melancólico, ele tem uma tendência a interpretar de uma maneira muito pessimista, muito negativa as coisas. Interpretar o que as pessoas falam, interpretar as atitudes das pessoas, interpretar a vida. Então, ele sempre acaba interpretando, por um lado, sempre muito pejorativo. E ele vai nutrindo esses pensamentos e esses sentimentos. E ele acaba realmente acreditando nisso. Imagina o quanto o melancólico sofre. Então, essa natureza rica e sensível, que é uma grande virtude, a maior virtude do melancólico, acaba se tornando por tantas dores, tantos sofrimentos, que acabam sendo realmente desnecessários, porque ele cria tudo isso, acaba desenvolvendo uma hipersensibilidade, onde o perfil desse temperamento é um perfil que geralmente as pessoas acabam pisando muito em ovos com pessoas desse perfil. Então, olha só o conflito, olha só a situação. As pessoas acabam tendo medo naquilo que vai falar, o que fazer, como se relacionar, como lidar com o melancólico. Então, queridos, esse é o lado das fraquezas, das debilidades. Agora, se um indivíduo tem como predominância o temperamento melancólico, isso não quer dizer que ele vá ter todas essas debilidades, essas fraquezas. Mas sim, ele vai ter algumas dessas fraquezas. De repente, ele tem a maior parte as virtudes. Mas, por ter algumas dessas características das fraquezas, das debilidades, se isso estiver muito presente na sua vida, tiver desenvolvido muito dentro de si, acaba realmente esse perfil deixando de viver, deixando de ser, de atuar, de exercer as suas virtudes. Porque isso acaba sendo um problema muito grande na sua vida. Também, uma das debilidades do melancólico é que ele gosta de sofrer e gosta de ser mártir. Então, por ele gostar de sofrer, por viver a tristeza, por reagir fortemente num sentido negativo às emoções,
por ser muito perfeccionista, por sempre estar preocupado o que as pessoas vão achar dele, por ter essa tendência à depressão e muito crítico, o melancólico, ele acaba vivendo numa condição de vítima. Não é que ele está se fazendo de vítima, isso também pode acontecer. Existem pessoas que acabam se fazendo de vítima e criam esse hábito de se fazer de vítima. Mas existe uma razão por quê de estar se fazendo de vítima. Existem muitas carências por trás disso. Porque quer chamar a atenção das pessoas. E acham que se fazendo de vítima elas vão conseguir ter a atenção. Vão conseguir se sentir amados. Só que isso não é verdade. Porque as pessoas cansam. Muitas pessoas cansam de conviver com o melancólico. É muito triste isso. E também o melancólico, ele pode estar nessa condição de vítima, não intencionalmente se fazendo de vítima, mas se sentindo vítima de tudo e de todos. Porque ele tem tudo isso dentro dele. Então, conhecer os temperamentos e você saber a predominância do seu temperamento, isso não quer dizer que você vai se rotular e que as pessoas vão te rotular. Os temperamentos, como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, de autodescoberta, é para que haja uma transformação. É para você saber quem você é, a sua personalidade, os traços, as características da sua personalidade. E você ser amável, gentil com você mesmo, como eu falei, se acolhendo e se permitindo, sendo aberto, humilde de coração, para que você seja ensinável e que para você determine a mudança, os critérios de mudança. Porque quando acontecer alguma situação e que geralmente você age de um jeito que é traço do seu temperamento, você já sabe. Então, naquele momento, diante dessa circunstância, outrora você agiria de um jeito, mas agora, como você já sabe que isso faz parte de você e você não quer ser assim, é a hora de você se posicionar e falar assim, não, eu vou agir diferente. Eu vou buscar ter uma gestão nas minhas emoções e eu vou ponderar. Se eu tô rasgando por dentro, eu vou sair de perto e vou deixar passar. Para depois eu voltar e reagir da maneira como eu deveria reagir. Então, isso aí, você está se dando oportunidade de viver naquele momento uma nova experiência. Para que você venha desconstruir. Isso faz parte de um processo de você se tornar a sua melhor versão. Então, eu não quero ficar pontuando as debilidades, as fraquezas. Eu quero que você saiba, se você está se identificando, que você não é o único. E que o temperamento melancólico não é o pior dos piores. Eu aplico essa ferramenta nos meus atendimentos. Quando o meu paciente ele passa por um processo de sessões comigo de terapia. Então eu sempre falo, o temperamento melancólico, os traços, na verdade, eu sou, em primeiro lugar, fleumática e quase perto do fleumático eu sou colérica. É quase a mesma pontuação. A pontuação do melancólico em mim é o último, mas eu tenho, lógico, como eu falei, características do melancólico.
Então, o melancólico, ele tem, quais são os dois temperamentos de maior força? Colérico e melancólico. E qual o temperamento que tem uma maior animação, que externa o seu temperamento? E todo mundo já observa essa pessoa, quem tem entendimento sobre isso, fala assim, esse aqui é colérico. É o colérico. O melancólico, ele não externa muito. Então, o melancólico, ele tem uma força violenta no temperamento, mas ele não externa. Não existe uma animação nesse temperamento. Já o oposto do colérico. Mas são os dois temperamentos mais fortes. O colérico, ele tem uma propensão, como uma fraqueza na sua natureza humana, a ira. E ele explode violentamente. Já em contrapartida, o melancólico, ele tem essa força no temperamento, ele tem uma predisposição à ira. Só que para ele explodir violentamente, não é bateu, levou, não. Ele vai guardando. Ele vai guardando, ele vai ruminando, vai desenvolvendo um rancor muito grande, porque ele é rancoroso, é vingativo, até ele se tornar uma bomba relógio. E aí basta uma gotinha, uma faísquinha, que ele explode violentamente. Por um longo período de rancor que foi sendo alimentado dentro dele. Então, isso é muito perigoso. Isso pode se tornar numa grande tragédia. Mas ao mesmo tempo, as suas virtudes, que são nobres e grandiosas. O melancólico, ele é amigo de verdade. O melancólico, ele é leal. Ele é fiel à sua amizade. Ele é fiel aos seus valores, aquilo que ele acredita. Como eu falei, ele é muito empático. Se ele precisasse se sacrificar pelo outro, ele se sacrifica. Ele chega ao ponto de ser até abnegado. Então, o melancólico, ele tem uma natureza, ele tem uma humanidade, por causa dessa natureza rica e sensível que eu falei. Então, olha só que pontos fortes, que força linda o melancólico tem, que precisa potencializar essas virtudes, viver mais as virtudes e dar menos valor às fraquezas, às debilidades, às dificuldades. Você sabe qual é o nosso problema? A gente valoriza muito o nosso lado de fraquezas e debilidades. E a gente se diminui muito, se desvaloriza muito por causa disso. Como se a gente se resumisse nisso. Em Romanos 12, 21 diz, Paulo diz, para nós vencermos o mal que existe e vencermos o mal com o bem. Então, se existe algum mal em nós, que nós possamos vencer esse mal com o bem que existe também em nós. Nós também podemos fazer uma interpretação desse versículo dessa maneira. Então, queridos, nós precisamos realmente nos conhecer quais as nossas virtudes,
quais as nossas fraquezas e debilidades. E você, conhecendo, o que você vai escolher? Você vai escolher, decidir e se posicionar em viver, extrair, viver aquilo que existe melhor em você, e você ir desvalorizando aquilo que existe de pior em você, mas com a intenção de você melhorar. Porque quando a gente potencializa, quando a gente valoriza mais o que existe de melhor em nós passamos a viver mais isso. Então nós passamos a começar a vencer esse mal que existe em nós. Isso vai refletir em você e através de você nas relações, na sua própria vida. O Jesus que eu conheço e que eu tenho conhecido diante de tantas experiências, eu aprendi, e principalmente durante anos de atendimento, eu aprendi com Cristo a enxergar e valorizar em primeiro lugar o que existe de melhor nas pessoas. E ajudar essas pessoas a enxergarem isso. A tirar os olhos no que existe de pior nelas. Existem muitas ferramentas que eu aplico aqui e é impressionante que sempre quando eu inicio uma sessão, no início de um processo com um paciente, eu utilizo perguntas poderosas que fazem parte dessas ferramentas incríveis, como conduzindo o meu paciente ao autoconhecimento, e eu faço perguntas sobre ele. E uma das perguntas, eu pergunto: cita para mim 8 pontos fortes que você enxerga que você tem. Eles têm dificuldade de listar para mim 8 pontos fortes. E ainda eles falam assim para mim: mas 8? Como se fosse um número. 8? É muito! E aí eu respondo: você tem muito mais que 8. Muitos não conseguem completar os 8. E aí eu falo: não se preocupe com isso, porque no decorrer você vai terminar de listar para mim e você vai passar dos 8. E aí eu faço uma outra pergunta em seguida. Cita para mim 8 pontos de melhorias que você precisa. A maioria passa dos 8. Não porque eu tenho que mudar isso, não porque, olha, eu sou assim, não, eu percebo isso, não, eu aquilo. E eu fico só olhando. Quantas vezes eu sinto o amor de Jesus por essas pessoas. E Jesus, na minha pequenez, na minha miserabilidade humana, nas minhas limitações, Jesus me mostra a riqueza que existe naquele paciente. O amor que Jesus tem por aquele paciente. É isso que me move. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Isso está na Bíblia. Jesus, ele não ama as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Mas Jesus nos ama
incondicionalmente. A maior prova foi o sacrifício dele naquela cruz. Ele se deu naquela cruz por amor a nós, para perdoar os nossos pecados. Então, queridos, existe uma riqueza, existe um presente. Se você é do temperamento melancólico, é um presente de Deus para a sua vida. É um dos temperamentos. Por isso que eu decidi falar sobre o temperamento melancólico. Eu não vou negar que os pacientes melancólicos que eu já atendi e atendo realmente são os mais difíceis durante o processo, porque tem muitos padrões emocionais não saudáveis, porque tem uma mente não saudável, porque se diminuem demais, não são felizes, têm uma ótica sobre si de uma maneira tão, meu Deus do céu, tanta mágoa, tanta tristeza, não se sentem amados, começam a achar que tem algum problema grave com eles, se menosprezam, se diminuem. Mas quando eles vão enxergando o que existe de melhor neles, começa a ficar mais leve. E eles começam até a se soltar. Chegam com um semblante sofrido, triste, amargurado. E começam a sair durante o processo das sessões alegres, com um sorriso no rosto. E a cada sessão vem e me conta algo de bom que aconteceu lá fora. Porque realmente está dando um novo sentido, está ressignificando. Começa realmente a se auto-pertencer. Então, o melancólico tem um potencial maravilhoso. Deus é muito perfeito. O Senhor nos fez para um propósito. Então, quem tem uma predominância no fleumático, no colérico, no melancólico, no sanguíneo, é porque existe uma razão. Inclusive, nas debilidades e falhas, existe uma razão de uma transformação, de uma superação, de aprendizado, de crescimento, de evolução. Não vai mudar a personalidade, mas vai melhorar essa personalidade. Não vai ser um outro temperamento, mas vai viver muito mais as virtudes do temperamento. Pessoas que têm essa profundidade, porque tem a natureza rica, sensível. São pessoas que em Cristo, caminhando com Cristo na fé cristã, são pessoas que têm um potencial gigantesco de desenvolver, construir um relacionamento íntimo e muito profundo com Jesus. E geralmente essas pessoas, Jesus confia, dá os dons, porque os dons eles são irrevogáveis e até isso faz parte. Jesus ele usa cada um nos dons associado,
somado com a sua personalidade, com o seu temperamento. Por isso que cada um é único para Deus. Você é único para Deus. O seu valor é inquestionável, é inato, é único para Deus. Assim como eu. Deus nos olha de uma forma muito única, muito singular. Não existe ninguém igual a ninguém para Deus. E também não existe o filho predileto para Deus. Você é predileto. Eu sou predileta. Todos os seus filhos são prediletos. Então, transforme o seu temperamento num poder extraordinário que vai fazer diferença na sua vida e em forma de contribuição na vida do outro. Permita-se trazer à tona as suas maiores virtudes. Potencialize essas virtudes num exponencial na sua vida e na vida de outras pessoas. Agora eu quero ouvir de você. Você se identificou com temperamento melancólico? Faça comentários aqui e compartilhe comigo como foi para você ter estado aqui comigo nessa jornada. E transforme as suas fraquezas em forças e viva com mais propósito. Não esqueça de inscrever-se no meu canal e de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E continue me acompanhando. Um beijo no seu coração.